Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no canal Revisa Enfermagem. A gente está seguindo com a nossa série sobre as vacinas do PNI, né? Entrando nos detalhes. E hoje o nosso foco é numa vacina que é um reforço-chave na infância, a DTP, a adsorvida, difteria, tétano e pertussis. Vamos ver o que as diretrizes dizem sobre ela, especialmente depois das primeiras doses. Qual o papel dela, assim? Exato. A DTP, pelas normas do Ministério da Saúde, ela vem para consolidar mesmo a proteção contra a difteria, tétano e a coqueluche, né, que é a pertussis. Ela é essencial para manter a imunidade que a criança começou a construir lá com a pentavalente. É um reforço, basicamente. Certo, faz sentido. Então, pegando essas diretrizes, para quem exatamente e quando essa DTP é indicada? E tem um motivo para essa janela específica? Tem sim. O PNI recomenda a DTP como reforço, olha só, para crianças a partir de 1 aninho e vai até os 6 anos, 11 meses e 29 dias. Não pode passar disso. E um ponto crucial, a partir dos 7 anos não se usa mais a DTP. A resposta do corpo e até as possíveis reações mudam, sabe? Por isso essa delimitação. Entendi. A faixa etária. É bem específico, né? E o esquema de reforço? Como é? Quantas doses são? Então, são 2 doses de reforço. A primeira dose é recomendada aos 15 meses de idade e a segunda lá pelos 4 anos. Mas atenção, um detalhe super importante. Essas doses só podem vir depois que a criança já tomou todo o esquema básico da pentavalente, sabe? Aquelas dos 2, 4 e 6 meses. Ah, então tem essa condição prévia. Completar a penta primeiro. Isso. E tem os intervalos também. Precisa ter no mínimo 6 meses entre a última dose da prenta e o primeiro reforço da DTP. E o mesmo vale para o intervalo entre os 2 reforços da DTP. Também, no mínimo 6 meses. Esse tempinho é importante para a resposta imune amadurecer, né? Ah, então esses 6 meses são regra tanto depois da penta quanto entre as DTPs. É um ponto para ficar atento. E se por acaso a criança atrasa, chega lá com 5, 6 anos sem esses reforços, perdeu? Não perdeu a chance. O calendário pode ser atualizado, sim, até quase os 7 anos. Se uma criança chega com 6 anos, por exemplo, sem os reforços, a gente aplica a primeira dose de reforço da DTP o quanto antes. Agora, para o segundo reforço, fica um pouco diferente. Se não der tempo de dar essa segunda dose antes dos 7 anos, claro, respeitando aquele intervalo de 6 meses, aí o esquema muda. Essa criança, quando fizer 10 anos depois dessa dose de DTP atrasada, vai receber uma dose da DT, que é a dupla adulto. É uma forma de adaptar e garantir a proteção mais para frente. Entendi. É uma estratégia para não deixar a proteção cair, né? Faz sentido. E falando da aplicação na prática, como é que se faz a DTP? Normalmente é no vasto lateral da coxa. A partir dos 2 anos, o mais comum é aplicar no deltoide, no braço mesmo. A dose é padrão, 0,5 ml. Ah, e tem uma exceção. Se a criança tiver algum distúrbio de coagulação mais sério, aí a via subcutânea pode ser uma opção, para diminuir o risco de sangrar no local. Mas isso é exceção. Certo. E alertas? Tem situações em que a DTP não pode ser feita ou que precisa de mais cuidado? Tem sim, e são pontos bem importantes. Primeiro, adiar a vacina se a criança estiver com febre alta ou alguma doença aguda mais forte. Espera melhorar. E as contraindicações absolutas. Nunca aplicar em maiores de 7 anos, como a gente já falou. E, claro, se a criança já teve alguma reação alérgica grave, tipo anafilaxia, a uma dose anterior da DTP ou a algum componente dela. Ok. Idade e alergia grave. Algo mais? Sim, tem as contraindicações ligadas a eventos neurológicos que podem ter ocorrido depois de uma dose anterior. Isso é mais específico. Se a criança teve, por exemplo, convulsão nas primeiras 72 horas depois da vacina, ou aquele episódio hipotônico hiporresponsivo, sabe? Nas primeiras 48 horas. Ah, sim, o EHR. Isso. Ou ainda se teve uma encefalopatia aguda grave nos 7 dias seguintes à vacinação. Nesses casos, a DTP é contraindicada. É bom lembrar também que crianças com algumas condições de saúde especiais podem precisar de vacinas diferentes, ou um esquema adaptado, que geralmente estão disponíveis lá nos CRI, os Centros de Referência. Perfeito, ficou bem claro. Então, a DTP não é só mais uma vacina. Ela tem um papel estratégico nesses reforços contra difteria,
tétano e coqueluche. Manter o esquema em dia, respeitando os intervalos, é fundamental. Sem dúvida alguma. É o que garante que aquela proteção iniciada lá nos primeiros meses com a penta continue forte, protegendo a criança durante anos importantes, evitando essas doenças e suas complicações. Ótimo. Acho que cobrimos bem os pontos principais das diretrizes. Para quem está ouvindo e quer saber mais detalhes, não só da DTP, mas das outras vacinas do PNI, fica o convite para se inscrever aqui no Revisa Enfermagem e acompanhar a série. E para a gente pensar um pouco, considerando os desafios que a gente sabe que existem, né? Atrasos vacinais, dificuldade de acesso, como será que a gente pode melhorar o acompanhamento para garantir que esses reforços tão importantes da DTP realmente aconteçam no tempo certo para mais crianças? Fica a reflexão. Até a próxima!